Hoje existe uma vasta evidência científica que te ensina como você pode aumentar a sua produtividade. E é uma produtividade sustentável, ou seja, a longo prazo, não fogo de palha que acaba rapidinho. Se você acha que produtividade é somente você cumprir objetivos, bater metas, você certamente não vai ter uma produtividade a longo prazo ou, no mínimo, não está sendo tão produtivo como você poderia. Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que a ciência mais atual descobriu sobre como aumentar a sua produtividade a longo prazo com atividades simples que você pode implementar hoje aí na sua rotina, como se fosse a fórmula da produtividade. E no final, eu vou te passar uma dica bônus especial para complementar esses conhecimentos que você vai ter aqui nesse vídeo. Se eu fosse você, ficaria até o final do vídeo. Então bora lá pro conteúdo. E sempre quando eu falo de produtividade, eu lembro de uma história que eu li em um livro sobre o assunto há muito tempo atrás. É a história de um jovem chamado João. O João comprou essa ideia de produtividade excessiva para ter resultados, sucesso aí na sua vida profissional, como muitas pessoas fazem hoje em dia. Então, o João começou a dedicar horas e horas, toda a sua energia, todo o seu foco profissionalmente, nos seus estudos também, abdicando do seu tempo de descanso, das suas atividades de lazer e também de sair com os seus amigos, de ter relações interpessoais. E essa produtividade, essa rotina de produtividade excessiva do João parecia estar dando resultados aí a curto prazo. Ele tinha um senso ali de progresso com essa produtividade. Porém, conforme o tempo for passando, conforme os meses foram passando, os sinais começaram a surgir. Sempre haverá sinais. Lembra daquela música? Haverá sinais. O João começou a ter dores de cabeça persistentes. Ele também tinha dificuldade para dormir. E também ele era uma pessoa muito mais impulsiva, ansiosa e estava desmotivado. A motivação dele estava acabando. Ou seja, a saúde física e mental do João estava se deteriorando. Porém, com essa ideia que ele comprou de produtividade excessiva, ele não conseguia identificar esses sinais, esses problemas e mudar a direção dele. Depois de 6 meses dessa rotina excessivamente produtiva, o João era outra pessoa. Ele tinha engordado 10 quilos, porque ele tinha abdicado aí de comer de forma saudável e também de praticar exercícios físicos. Ele também era uma pessoa muito mais ansiosa, muito mais impulsiva. Ele sentia com muito mais intensidade as emoções aí, intensidade e frequência, as emoções aí do espectro negativo. Ele tinha perdido o contato e se afastado da maioria dos amigos dele, porque ele abdicou das suas atividades de lazer, momentos de lazer e também das suas relações interpessoais. E por fim, ele tinha perdido aquele senso de propósito, aquela motivação que ele tinha inicialmente no trabalho dele, nos estudos ali profissionalmente. E todos esses problemas que eu citei aqui fizeram com que a produtividade que o João estava desenvolvendo ali no começo dessa rotina hiperprodutiva fosse prejudicada e ele acabasse que não conseguia produzir mais depois desse período. Ou seja, a produtividade que a curto prazo foi aumentando, a longo prazo não se sustentou e foi acabando essa produtividade. E essa história demonstra como você colocar a sua produtividade acima do seu bem-estar, acima da sua saúde, é nocivo e, na verdade, vai destruir a sua produtividade. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Me responde aqui. Dessas 3 palavras que eu vou falar agora, qual você associa com produtividade? Primeiro, metas. Segundo, prazer. E terceiro, criatividade. Se você é igual a maioria das pessoas, provavelmente respondeu metas. Ninguém associa prazer e criatividade com produtividade. Porém, um estudo publicado em 2023 no Journal of Personality, que aliás
é muito respeitado, quebra totalmente esse senso comum. Nesse estudo, os pesquisadores fizeram o seguinte: eles orientaram as pessoas a fazer um diário da rotina deles, relatando ali as atividades de trabalho, as atividades de lazer e os momentos de descanso. E os pesquisadores descobriram duas coisas com isso. A primeira coisa, as pessoas que tinham ali na sua rotina atividades que estimulavam a criatividade delas, como por exemplo, pintar, fazer artesanato ou ler, se sentiam mais alegres, dormiam melhor e eram mais felizes. E segundo, as pessoas que tinham na rotina delas atividades que não necessariamente eram de criatividade, mas que geravam prazer nas pessoas, como por exemplo, sair para jantar com um parceiro ou passear no parque no finalzinho da tarde, também eram muito mais felizes e tinham muito mais bem-estar. Tá, beleza. Agora você deve estar se perguntando aí do outro lado, mas o que isso tem a ver com produtividade, Diogo? Eu quero ser produtivo, não quero ser feliz. Olha o que você pensou agora. Calma, porque essa aqui não é a questão. A questão é que os pesquisadores desse estudo também descobriram outra coisa. Eles descobriram que as pessoas que tinham maior bem-estar na rotina delas eram as pessoas que tinham mais chances de atingir as suas metas e os seus objetivos no dia seguinte. Ou seja, ser feliz, ter bem-estar na rotina contribui para você atingir as suas metas e os seus objetivos. E isso é a produtividade a longo prazo. Produtividade, portanto, não é somente você bater as suas metas, os seus objetivos, mas é um equilíbrio entre essas três variáveis: metas, prazer e criatividade. Bum! Fórmula da produtividade para você. Você tem que ter aí na sua rotina atividades que estimulem a sua produtividade. Também atividades que te geram prazer, para com isso você ter maior bem-estar e com isso você cumprir as suas metas, os seus objetivos com maior eficácia, tendo produtividade sustentável. E eu sei o que você está pensando aí do outro lado. Mas Diogo, eu não tenho tempo para inserir essas atividades na minha rotina. Eu não tenho tempo para assistir aquele filminho que eu queria tanto assistir no final da noite. Eu não tenho tempo de tentar aprender o violão que eu queria tanto aprender. Eu não tenho tempo nem de fazer uma caminhada na minha rotina. Calma, porque pensando nisso, agora eu vou te passar 3 dicas para você conseguir encontrar esse equilíbrio aí tão essencial entre produtividade e autocuidado aí na sua rotina. Primeiro, priorize qualidade e não quantidade. Um erro muito comum que você pode estar cometendo aí é deixar essas atividades de prazer e criatividade somente para os seus finais de semana. Isso é um erro porque isso transforma os dias da sua semana em dias chatos, estressantes e desmotivadores. A ideia aqui é que você tem que inserir essas atividades aí de prazer e criatividade na sua rotina, no seu dia a dia, especialmente nos seus dias de semana. E a questão é que essas atividades não precisam levar muito tempo. Elas podem ser rápidas, mas elas têm que te gerar prazer, têm que fazer com que você tenha um maior bem-estar. Estudos recentes demonstram aí que apenas 10 minutos de caminhada, se você fazer 10 minutos de caminhada ou ficar sentado em um lugar que tenha natureza, isso melhora o seu humor e reduz o seu estresse. Portanto, seja você ler, seja você ouvir música ou dar uma caminhada rápida, você tem que inserir atividades que te geram bem-estar na sua vida, na sua rotina, nem que seja 10 minutos. Segundo, organize a sua rotina de forma inteligente. Certo? Você já descobriu que você não tem escolha. Para ser produtivo, você precisa inserir atividades de prazer e criatividade na sua rotina. Portanto, você tem que organizar a sua agenda para você já definir qual é essa atividade, o que você vai fazer e os horários que você vai fazer essas atividades aí na sua rotina. Não caia na armadilha de condicionar que você vai fazer somente aquela atividade se você terminar o seu trabalho.
Por exemplo, eu só vou assistir a minha série que eu tô querendo assistir se eu terminar o trabalho, o meu projeto que eu defini para hoje. Não caia nessa armadilha. As suas atividades de prazer e criatividade, momentos de lazer no seu dia, são tão importantes quanto você bater as suas metas. Então, tenha uma agenda e já defina os horários e as atividades com antecedência para você não cair nessa armadilha. Terceiro, encontre o que te traz prazer. Tá, você entendeu que você precisa inserir essas atividades que te trazem prazer na sua rotina, mas você não sabe quais são essas atividades, você não conhece o que te gera prazer, o que te gera bem-estar. Como você pode descobrir? Bom, uma atividade de autoconhecimento muito boa para você fazer isso é você imaginar o seguinte: você não tem mais o seu trabalho, você não tem mais o compromisso dos seus estudos, você não tem mais nada para fazer aí no seu dia. Pense o que você faria se você não tivesse nada para fazer aí no seu dia para se divertir. Você aprenderia a tocar violão? Você leria alguma coisa? Você assistiria filme, série? O que você faria? Essa atividade pode ajudar você a definir o que você gosta de fazer e o que te gera bem-estar. É uma atividade de autoconhecimento, mas sempre lembrando, a experimentação, para você que não sabe, é muito importante. Experimente coisas novas e para descobrir aí o que te gera prazer. Isso vai te ajudar muito, mas calma, porque agora, como eu te falei, eu tenho uma dica complementar especial que vai te ajudar muito a você complementar os ensinamentos que você teve aqui nesse vídeo. E ela é a seguinte: planejamento inteligente. A falta de planejamento aí na sua rotina sobrecarrega o seu cérebro, faz você procrastinar mais e, além disso, te deixa mais ansioso. Você ter a capacidade de planejar a sua rotina de forma inteligente consiste em você gerenciar o seu tempo de uma forma muito mais eficiente, definindo prioridades e também o nível de urgência, de importância das tarefas e dos compromissos aí do seu dia, seja tarefas profissionais, seja tarefas pessoais. E aqui eu quero dividir o planejamento inteligente em três pilares muito importantes que vão fazer muita diferença. O primeiro pilar é em relação à sua rotina matinal. O que você faz no início do seu dia vai definir o restante dele. Então, no seu planejamento inteligente, é muito importante você planejar e definir as coisas certas que você tem que fazer logo após você acordar. E aqui eu quero destacar duas coisas para você ter muito mais energia e produtividade durante todo o seu dia. Primeiro, você, logo após você acordar, se expor à luz natural do sol por normalmente uns 15, 20 minutos. Isso é muito importante porque vai ativar muitos mecanismos aí no seu cérebro que vai te gerar muito mais energia. E segundo, você tomar um belo e saudável de um café da manhã com proteínas e gorduras de qualidade. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição onde eu explico essas atividades e mais outras detalhadamente, explicando por que você vive cansado, as possíveis causas e também o que você tem que fazer no início do seu dia para você ter muito mais energia e produtividade. Confere o vídeo aí abaixo na descrição depois desse vídeo aqui. Segundo pilar, matriz de Eisenhower. Essa aqui é uma ferramenta de organização que tem como objetivo você definir a prioridade das tarefas e os compromissos aí do seu dia, definindo se eles são urgentes, importantes, ambas as coisas ou nenhum dos casos. Essa matriz de Eisenhower leva o nome do ex-presidente norte-americano Eisenhower e ela consiste no seguinte gráfico que vai aparecer aí na sua tela. No primeiro quadrante consiste em compromissos e tarefas que não podem ser adiados nem delegados, como fazer uma reunião ou entrega de um trabalho. São compromissos que não devem ser passados para frente, pois são urgentes.
Já no segundo quadrante, são compromissos que não são urgentes, mas são muito importantes para a sua vida profissional, pessoal ou saúde. Por exemplo, estudar, praticar atividade física ou tirar férias. São compromissos que trarão muitos benefícios para você, mas não são urgentes e por isso muita gente adia e não coloca na agenda. Mas eles são muito importantes e devem fazer parte da sua agenda. Já no quadrante número 3, são compromissos que não são importantes, mas que requerem que você resolva agora. Por exemplo, seus amigos querem que você ajude a definir onde vai ser o ano novo, ou vai ter uma reunião aí no seu condomínio onde você mora. Nesse quadrante número 3 aqui, a palavra é delegue. Delegue essas coisas para outras pessoas, porque não é importante. Fale para seus amigos escolherem o lugar e peça, por exemplo, para sua esposa ir na reunião do seu condomínio. E o último quadrante, quarto quadrante, são atividades como mexer nas redes sociais ou sair com pessoas que não agregam nada na sua vida. Ou seja, atividades que roubam o seu tempo, mas não são importantes e nem urgentes. Aqui você simplesmente tem que eliminar o tanto quanto possível essas atividades para alocar o seu tempo nas coisas que realmente importam na sua vida. Então, pause o vídeo agora e veja aí essas atividades. Monte esse gráfico aí numa folha de papel e insira as atividades, os compromissos que você tem no seu dia, definindo qual a prioridade deles. E faça as seguintes orientações que eu te dei aqui para você delegar, para você eliminar, para você fazer agora e para você definir uma sua agenda. Essa matriz de Eisenhower vai ajudar muito a você a gerenciar o seu tempo de uma forma muito mais eficiente. O último pilar é você dominar a arte de fazer pausas no seu trabalho. Entenda uma coisa, o seu cérebro é incrível, mas ele é limitado. E você não pode querer ficar focado por longos períodos de tempo em uma atividade aí no seu trabalho ou nos seus estudos, por exemplo. Saibam que pessoas que gerenciam bem o seu tempo, pessoas que são produtivas, elas organizam também com antecedência as pausas que elas vão fazer ali na atividade que exige foco contínuo aí no trabalho delas ou nos estudos. Então, você tem que dominar essa arte de fazer micropausas, porque isso faz com que o seu cérebro não sobrecarregue e faz com que, na verdade, você tenha muito mais produtividade, segundo os estudos científicos. Quando você utiliza as pausas aí na sua rotina de foco aí no seu trabalho, nos seus estudos, você na verdade está aumentando a sua produtividade. Então você precisa dominar esse pilar. Para isso, eu já fiz um vídeo completo também sobre isso. Vou deixar ele na descrição, onde eu explico como você deve implementar as pausas aí no seu trabalho, que normalmente, eu já vou dar um spoiler aqui para você, a cada 30 minutos aí, na maioria das pessoas, você dá uma pausa aí de 5 ou até 2 minutos, pequenas pausas, mini pausas realmente, para descansar o seu cérebro entre essas atividades que exigem foco no seu trabalho, para depois você voltar e ter muito mais produtividade. Você vai definir quando você vai fazer essas pausas e como você vai fazer essas pausas. Mas sempre eu indico para você assistir esse vídeo que eu falei em todos os detalhes para você, como você pode dominar essa arte de fazer micropausas. Vou deixar ele aqui na descrição. E para você que chegou até aqui no vídeo, que está realmente comprometido com a sua vida, com a sua produtividade, com a sua alta performance, eu vou te dar outra dica extra bônus especial. E ela consiste no conceito de que se você tiver que engolir um sapo aí no seu dia, engula ele logo pela manhã. E o que eu quero dizer com isso? Você provavelmente já ouviu falar sobre essa expressão aí, principalmente nos Instagrams, no YouTube, na internet aí da vida. Mas ela consiste no seguinte: se você tiver que engolir um sapo, ou seja, se você tiver uma tarefa, um compromisso que é muito difícil aí no seu dia, que você tem que fazer, engula esse sapo logo de manhã. Ou seja, comece os seus dias fazendo essa atividade difícil.
por quê? Qual que é o conceito por trás aí dessa frase? Isso consiste porque logo pela manhã o seu cérebro está descansado, ele está com muito mais capacidade de focar, de ter autocontrole, de ser menos impulsivo aí. Você está com muito mais energia, é claro, se você dormiu bem também, né? Mas você tende a ter muito mais energia para focar em alguma atividade logo pela manhã. Então, se você tiver que engolir um sapo aí no seu dia, alguma atividade difícil, coloque essa atividade logo na sua manhã para você cumprir essa atividade logo pela manhã. Esse é um princípio básico de produtividade e gerenciamento de tempo aí para você alcançar as suas metas, os seus objetivos. E agora você pode falar para mim, mas Diogo, eu tenho 2 sapos gigantes para engolir no meu dia, o que eu faço então? Comece pelo sapo maior, depois engula o outro sapo. Comece pela atividade mais difícil, entre as 2 difíceis que você tem que fazer no seu dia. Comece por ela e depois vá para a outra. Dê preferência para a atividade mais difícil, que vai exigir mais esforço, mais energia para você aí nos seus dias. Faça ela pela manhã. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não se esquece de deixar o seu like aqui, porque assim eu entendo que você gosta desse tema e quer mais vídeos como esse. E também se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal, que está crescendo, começando agora e quer continuar enviando esse tipo de conteúdo para agregar valor na sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.